Nós estamos então reunidos hoje para o terceiro dia, né, das nossas catequeses sobre as antífonas do Ó. Hoje, dia 19 de dezembro, nós olhamos para a antífona Ó raiz de Jessé. Diz o texto latino: Ó radix Jesse, qui stas insignium populorum, super quem continebunt reges ossum, quem gentes deprecabuntur, veni ad liberandum-nos, iam noli tardare. Que significa o quê? Ó raiz de Jessé, erguida como estandarte dos povos, em cuja presença os reis se calarão e a quem as nações invocarão. Vem libertar-nos, não tardes jamais. Essa é a antífona de hoje, essa é a invocação de hoje. Quer dizer, nessa antífona do dia 19 de dezembro, né, Ó raiz de Jessé, nós somos levados a olhar para o descendente prometido a Davi, né? Filho de Jessé, Davi, filho de Jessé. Quer dizer, o descendente que Deus tinha prometido a Davi, que seria o rei eterno para Israel, né? E isso nós vemos tanto nos Salmos quanto nos profetas, nós vamos comentar um pouco sobre isso. A raiz de Jessé, portanto, é uma expressão rica, né, em significado teológico e, ao mesmo tempo, histórico, né, que destaca a importância da linhagem, da dinastia de Davi na história da salvação. E aqui nós vamos exatamente recapitular um pouco esse aspecto, não? Da importância da história, né, de Davi e, mais do que isso até, da linhagem de Davi para a história da salvação. Porque, veja, Deus fez promessas a Davi, né? Se nós olhamos para quem foi o rei Davi, dentro do contexto da monarquia, né, em Israel, no Antigo Testamento, se nós vemos quem é Davi, qual é a importância que é dada ao rei Davi dentro da Sagrada Escritura, é um papel de destaque, é um lugar privilegiado, né? Quer dizer, Davi é louvado, é exaltado, etc. Essas promessas que Deus fez a Davi falam não só sobre a fidelidade de Deus, né, mas também sobre o que Deus... não só a fidelidade de Deus para aquele momento, mas para aquilo que Deus faria, né, na plenitude dos tempos no seu Filho. E para o que vai fazer ainda, né, na sua segunda vinda. Enfim, qual é a primeira promessa? A promessa de um reino eterno. É a promessa que nós encontramos lá em 2 Samuel, capítulo 7, versículos 12 a 16, que diz assim: Quando teus dias forem cumpridos e dormires com teus pais, quer dizer, quando tu morreres, levantarei depois de ti a tua descendência, que sairá de teus rins, e estabelecerei o seu reino. Ele edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei o trono do seu reino para sempre. Eu serei seu pai, e ele será meu filho. Se ele cometer iniquidade, eu o castigarei com a vara dos homens e com as feridas dos filhos dos homens. Mas a minha misericórdia não se apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei diante de ti. E a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de mim. O teu trono será estabelecido para sempre. Essa é a citação. Quer dizer, Deus promete à dinastia de Davi, ao descendente de Davi, um reino eterno. Se nós olhamos para os descendentes de Davi, esse aspecto da eternidade do reino não se cumpre absolutamente no reinado de nenhum deles, né? Os que foram bons reis e os que não foram, enfim, não duraram para sempre, né? Teologicamente falando, isso aponta para um tema que nós até comentávamos agora no final do tempo comum, com a celebração de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, né? Isso aponta para a realeza de Cristo, né? Ele é descendente de Davi, o seu reino não terá fim, né? Assim que o anjo anuncia, né, a Virgem Maria, é esse rei nascido também que os pastores vêm encontrar em Jerusalém, que os sábios do Oriente vêm encontrar em Jerusalém, pensando ter nascido ali na cidade real, né, na cidade de Davi.
Enfim. Depois, a promessa de um templo. Está em 1 Crônicas, capítulo 22, versículo 10. Ele edificará uma casa ao meu nome. Quer dizer, o herdeiro de Davi, o descendente de Davi, vai edificar uma casa, um templo para Deus. E eu estabelecerei o trono do seu reino sobre Israel para sempre. Uma parte dessa profecia é cumprida de fato, né? É Davi quem tem o plano, né? Quando ele transporta a Arca da Aliança lá das colinas, né? Da casa de Obed-Edom até Jerusalém e a entroniza com festa, né? Em Jerusalém. Davi até pensa construir um santuário, né? Porque ele fica incomodado. Olha, eu habitando aqui nesse palácio, né? E a Arca do Senhor aí ao relento. Mas Deus, por conta do pecado de Davi, né, diz a ele que não será ele quem vai edificar uma casa, quem vai edificar um templo. Então Davi reúne, né, os materiais todos necessários durante a sua vida e, de fato, essa profecia se cumpre, né, em determinado aspecto com seu filho Salomão, que é quem o sucede no trono. Né? É Salomão quem edifica o templo, que inclusive leva... não o seu nome, né? Mas é conhecido também pelo seu nome, Templo de Salomão. Né? Quer dizer, o primeiro templo em Jerusalém, o primeiro templo no sentido de uma construção assim de pedra, né? Não mais como a tenda da reunião no deserto, o primeiro santuário de Deus é edificado por Salomão. Então, de fato, um descendente de Davi, o descendente direto de Davi é quem edifica o templo. Mas isto é só ainda parte do cumprimento da profecia. No prólogo do Evangelho de São João, nós, no versículo 14, quando nós escutamos "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós", a nossa tradução no português com esse verbo habitar não é a tradução mais literal possível ao verbo que está no original desse Evangelho em grego, que é o verbo skenó. É o mesmo verbo que é utilizado lá no livro do Êxodo para falar sobre o modo como a tenda da reunião, que foi o primeiro santuário, o modo como a tenda da reunião foi edificada, como ela foi estabelecida no meio do povo. Deus armou a sua tenda, armou a sua morada no meio dos homens, armou a sua habitação no meio dos homens. O verbo que é utilizado na versão grega do Antigo Testamento é o verbo skenó. E é o mesmo que São João utiliza para falar sobre a encarnação. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, literalmente traduzido significaria: o Verbo se fez carne e armou a sua tenda, armou a sua morada, o que significa dizer também, armou o seu santuário no meio de nós. Não é essa depois a conversa de Nosso Senhor, né, com a samaritana? Uma das coisas que eles conversam, né? Olha, a samaritana diz: vós judeus dizeis que é em Jerusalém que se deve adorar. Os samaritanos dizem que é aqui na Samaria. Afinal de contas, né? Onde é? E ele diz: olha, mulher, chegará o tempo, né? E é agora, em que os verdadeiros adoradores, em que nem em Jerusalém e nem aqui na Samaria adorareis. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. E depois Nosso Senhor, olhando para o templo em Jerusalém, diz, né, e eles pensavam, né, os judeus pensavam que ele estivesse falando do templo físico: destruí este templo e eu o reconstruirei em 3 dias, diz o evangelista. Eles pensaram que ele estivesse falando do templo físico. No entanto, ele estava falando do templo do seu corpo. Quer dizer, dentro do Evangelho de São João, a carne de Jesus, o corpo de Jesus, a natureza humana do Filho, assumida pelo Filho, é a verdadeira habitação de Deus no meio dos homens. É o verdadeiro santuário de Deus, é a verdadeira tenda de Deus no meio dos homens. Então, ok, Salomão constrói um templo, né? Mas aquele templo, né, que Salomão construiu, que foi destruído pelos babilônios e que depois foi reconstruído, né, por Esdras e Neemias, no tempo de Esdras e Neemias. É um templo que depois vai ser reformado por um dos reis Herodes, logo antes do nascimento de Nosso Senhor. Nosso Senhor, quando
quando ele entra no templo para pregar, né, durante a sua vida e tal, ele está conhecendo o segundo templo depois de reformas e incrementos feitos por Herodes. Né? Mas quer dizer, esse templo é só imagem, é só figura, é só preparação do verdadeiro santuário de Deus no meio dos homens, que é a carne do seu Filho. Esse é o lugar onde Deus será adorado, onde Deus vai receber um culto digno dele, né? Onde Deus vai oferecer, né? Ao mesmo tempo também por meio da nossa natureza humana, porque tinha duas naturezas do Filho, não? Uma divina e uma humana, unidas na mesma pessoa do Verbo, numa mesma pessoa divina. É Deus mesmo quem vai oferecer um sacrifício, um culto que lhe agrade na carne, né, do seu Filho. E assim, então, é Deus quem edifica, né, uma tenda. Isso que nós escutávamos a profecia, né? Ele edificará uma casa ao meu nome e eu estabelecerei o trono do seu reino sobre Israel para sempre. De fato, Salomão cumpre em parte a profecia, mas é nosso Senhor Jesus Cristo quem cumpre de forma definitiva. Né? E aquilo que Deus disse a Abraão, aquilo que Deus disse a Davi, né? De que, olha, não serás tu quem vais me edificar uma morada, né? Uma casa. Sou eu quem vou edificar a tua casa, no sentido, não na casa moradia, mas a casa dinastia. É Deus depois quem edifica para si o seu santuário, que é a carne do seu Filho. E tece a carne do seu Filho no ventre virginal da Virgem Maria, né, da Santíssima Virgem Maria, por obra do Espírito Santo. Depois, Deus promete piedade e misericórdia. É o Salmo 89, os versículos 28 e 29. Eu lhe darei a minha misericórdia para sempre e a minha aliança será firme com ele. Eu estabelecerei a sua descendência para sempre e o seu trono como os dias dos céus. Isso que essa realeza eterna, né? esse reinado eterno, é o que nós vemos, reino de paz e de justiça, de bondade e de misericórdia, é esse que o Filho veio inaugurar. Não? Depois, promessa de descendência e de realeza, nós já tínhamos comentado um pouco, mas para ver uma outra citação, que é a de Isaías, capítulo 9, versículos 6 e 7, diz assim: porque um menino nasceu para nós, um filho nos foi dado, e o governo estará sobre os seus ombros. O seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento do seu governo e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. Quer dizer, é Jesus o Messias prometido, é Jesus quem reúne em si esses títulos todos, não, contidos aí na profecia de Isaías, que falavam sobre um descendente de Davi. 2 Samuel 7, versículo 14, diz: eu serei para ele um pai e ele será o meu filho. Claro, Deus diz isso sobre a descendência de Davi no sentido de cuidado, né? No sentido de desvelo, de atenção, no sentido de conceder suas graças de forma mais abundante, né? mais generosa para a dinastia de Davi, porque governariam em seu nome, mas a questão toda é, no Filho eterno, que nasceu para nós no tempo, é que se cumpre de forma definitiva essa palavra. Né? Eu serei para ele um pai, e ele será o meu filho. De fato, o único que pode ser dito propriamente filho de Deus, né, foi aquele que nasceu da linhagem de Davi. Né? O Filho eterno do Pai que assumiu a nossa condição humana. Bom, então aqui está um pouco da recapitulação, digamos, né, da importância da linhagem de Davi e das promessas que Deus fez a Davi dentro da história da salvação. Né? A gente dizia, o papel de Davi é um papel de destaque, é um papel de importância. Né? E mais especificamente sobre o que nós estamos tratando hoje, que é sobre o título Raiz de Jessé, nós lemos na
na profecia de Isaías, o capítulo 11, dizer o seguinte, são os versículos, praticamente os versículos 1 a 12. Tá? A gente vai ler uma citação um pouquinho comprida, mas nos ajuda muito, porque nós vamos comentar várias coisas aqui. Um ramo sairá do tronco de Jessé. Por isso nós estamos rezando hoje, ó raiz de Jessé. A profecia de Isaías, capítulo 11, diz, um ramo sairá do tronco de Jessé. Um rebento brotará de suas raízes. Sobre ele, ou seja, sobre este rebento, sobre este fruto, repousará o Espírito do Senhor. Espírito de sabedoria e de inteligência. Espírito de conselho e de fortaleza. Vamos contando? Espírito de sabedoria e inteligência. Espírito de conselho e de fortaleza. Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Né? No temor do Senhor estará a sua inspiração. E aqui nós depois tem uma questão para nós vermos, mas esse texto recapitula, né? É porque aqui nos 2 versículos subsequentes nós temos temor do Senhor colocado 2 vezes, mas uma outra tradução diz espírito de conhecimento e de piedade. No temor do Senhor estará a sua inspiração, e assim completaríamos 7 dons do Messias, não? Os 7 dons do Espírito dos quais o Messias está repleto. Essa citação de Isaías 11, da profecia de Isaías, como também uma citação do livro da sabedoria, é que nos colocam diante, né, dos 7 dons do Espírito Santo, os 7 dons do Espírito do Senhor. Então, o que está dizendo a profecia? Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, com a plenitude dos seus dons. Ele não julgará segundo a aparência, não dará sentença apenas por ouvir dizer, antes julgará os fracos com justiça, com equidade pronunciará sentença em favor dos pobres da terra. Ele ferirá a terra com o bastão de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. Então o lobo morará com o cordeiro e o leopardo se deitará com o cabrito. O bezerro, o leãozinho e o gordo novilho andarão juntos e um menino pequeno os guiará. A vaca e o urso pastarão juntos, juntas se deitarão as suas crias. O leão se alimentará de forragem como boi. A criança de peito poderá brincar junto à cova da áspide, a criança pequena porá a mão na cova da víbora. Ninguém fará o mal, nem destruição nenhuma em todo o meu santo monte, porque a terra ficará cheia do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o fundo do mar. Naquele dia, a raiz de Jessé, que se ergue como um sinal para os povos, nós vamos voltar sobre essa frase, será procurada pelas nações, e a sua morada se cobrirá de glória. Naquele dia, o Senhor tornará a estender a sua mão para resgatar o resto de seu povo. Ele erguerá um sinal para as nações. É uma citação um pouco comprida, mas nós podíamos comentar algumas coisas aqui. Primeiro, né, sobre Jessé. Jessé é o pai de Davi. Nós encontramos isso em 1 Samuel 16, versículo 1 e seguintes. Né? E também no livro de Ruth, né? Ruth, capítulo 4, versículo 22. Jessé é antepassado, portanto, sendo pai de Davi, é antepassado de todos os reis de Judá e é antepassado do Messias também, como faz questão de colocar na sua genealogia, que nós escutávamos esses dias, né? Como faz questão de colocar na sua genealogia o Evangelho de São Mateus. Né? Depois, diz, sobre ele repousará o Espírito do Senhor, né? Com a plenitude dos seus dons. E de fato, o Messias é aquele que é pleno do Espírito Santo. O mesmo Espírito, né? O mesmo ruá, o mesmo sopro, né? Sopro e Espírito são traduções possíveis da mesma palavra em hebraico, que é a palavra ruá. Né? É o mesmo sopro divino com o qual Deus fez toda a criação, que repousa antes da criação sobre o caos, que dá vida a todos os seres. É o livro do Gênesis, mas é também o Salmo 104, é a profecia de Ezequiel, capítulo 37. É o Espírito do Senhor que suscita juízes, como nós ouvimos hoje, né? A concepção de Sansão para ser um dos juízes.
É o Espírito do Senhor que suscita Saul como o primeiro rei de Israel. É o Espírito do Senhor que lá no livro do Êxodo, né, dá discernimento e habilidade aos artífices, né, aqueles que são os encarregados de edificarem a tenda da reunião e fazerem todos os objetos de culto e todos os ornamentos, né, a Arca da Aliança com todos os seus ornamentos. Quer dizer, Deus provê habilidade àquelas pessoas que estão envolvidas na elaboração do seu santuário e das suas coisas santas. Deus dá discernimento aos juízes por meio do seu Espírito, ainda é o livro de Números. Enfim, é o Espírito do Senhor que inspira os profetas, né? E ao mesmo tempo é o Espírito que na plenitude dos tempos será dado ao Messias, conforme a profecia de Joel. Ainda é o último, é o Antigo Testamento. A profecia de Joel, no capítulo 3, diz, né, que esse mesmo Espírito de Deus vai ser dado em profusão ao Messias e que no tempo do Messias ele vai fazer descer sobre toda a carne o Espírito do Senhor. É o que acontece em Pentecostes, né, com o cumprimento da promessa do que está contido no Antigo Testamento e mais propriamente na profecia de Joel sobre o derramamento que o Messias vai fazer do Espírito de Deus sobre todo o povo, né, sobre toda a gente. Então, quer dizer, quando nós escutamos não, que a raiz de Jessé é esse fruto da dinastia de Davi, é esse que vai vir reinar de forma perene, é esse que vai ser para Deus um filho, é esse que vai edificar uma casa para Deus, e nós falávamos sobre a morada do corpo de Jesus, ele que vai ser possuído pelo Espírito do Senhor, quer dizer, vai ter a abundância, né, dos dons do Espírito, esse que no seu tempo vai restabelecer a paz e a harmonia da criação. Nós escutávamos aqui, né, falar sobre animais que são animais rivais entre si, né, que eles vão conviver juntos. Quer dizer, toda aquela harmonia da criação que foi quebrada com o pecado, restabelecida, é isso que está querendo ser dito, né? Tudo aquilo que o pecado tinha manchado na ordem da criação, no tempo do Messias vai haver uma recriação. E por isso, no seu tempo, por meio dessas imagens que nós escutávamos aqui, no seu tempo, vários sinais, não? O perdão dos pecados, a reconciliação com Deus, o reino de justiça, a era messiânica é manifestada com uma série de sinais, né? Então, é tudo isso que nós estamos expressando quando dizemos ó raiz de Jessé. Mas tem uma coisa interessante sobre o que vem logo depois na antífona. Ó raiz de Jessé, erguida como estandarte dos povos, em cuja presença os reis se calarão e a quem as nações invocarão. Como é que vai acontecer essa elevação da raiz de Jessé para ser vista por todos os povos? Não? Como é que vai acontecer esse erguimento para que todos os povos se dobrem? Não? Misteriosamente, de um modo profundo assim, e cheio de sentido das coisas de Deus, né? Essa antífona mistura ao mesmo tempo o aspecto glorioso, real, né, do filho de Davi, do descendente de Davi, com uma figura misteriosa também que vai emergindo do Antigo Testamento, principalmente da profecia de Isaías, que é a figura do servo sofredor. Inclusive, se vocês depois, são 4, né, os cânticos do servo dentro da profecia de Isaías. No primeiro cântico, no primeiro e no segundo, principalmente, nós escutamos falar que o servo vai ser repleto do Espírito. Sabem qual é o discurso inaugural de Nosso Senhor? Em Nazaré, sua terra, é o capítulo 4 do Evangelho de São Lucas. E tomou o rolo do profeta Isaías e leu: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu, né? Enviou-me a proclamar a boa nova aos entristecidos, a curar, né, os
de coração esmagado e assim por diante, a proclamar o ano da graça do Senhor. Tudo isso que a profecia de Isaías dizia, né, sobre o servo também ser repleto do Espírito do Senhor, o descendente de Davi repleto, a raiz de Jessé repleta, sobre ele pousará o Espírito do Senhor. E dentro da mesma profecia de Isaías tem uma outra figura, que é a de um servo do Senhor, que vai assumir os nossos pecados, mas ele mesmo também cheio do Espírito de Deus. E esse é a primeira pregação de Nosso Senhor na sua terra, Nazaré, na sinagoga, num dia de sábado. Hoje se cumpriu aos vossos olhos a palavra que acabaste de ouvir. É o que diz Nosso Senhor. O Espírito do Senhor está sobre mim. Isaías 52 diz: Eis que o meu servo há de prosperar, ele se elevará, será exaltado, será posto nas alturas, a raiz de Jessé será erguida. Era o que nós escutávamos na antífona. Erguida como um estandarte dos povos. E a profecia de Isaías, capítulo 52, dizia: ele se elevará, será exaltado, será posto nas alturas. Exatamente como multidões ficaram pasmadas à vista dele, tão desfigurado estava o seu aspecto e a sua forma não parecia a de um homem, assim agora nações numerosas ficarão estupefatas a seu respeito. Reis permanecerão silenciosos ao verem coisas que não lhes haviam sido contadas e ao tomarem consciência de coisas que não tinham ouvido. É a antífona. Erguida como estandarte dos povos, em cuja presença os reis se calarão e a quem as nações invocarão. É o servo sofredor, é o terceiro cântico do servo. É esse que nós lemos na sexta-feira da paixão. Dentro da antífona, então, estão mescladas a glória do descendente de Davi e, ao mesmo tempo, a humilhação do filho, a humilhação do servo. São essas duas figuras que emergem da profecia de Isaías e que estão mescladas, não estão confundidas pela plenitude do Espírito, que inclusive depois vai derramar sobre toda a carne. O esperado descendente de Davi não viria coberto de glória. Ele entrou aclamado em Jerusalém no domingo de Ramos, com hosanas, são aclamações não, de júbilo, de alegria. Hosana ao filho de Davi, é o que Nosso Senhor escutou na sua entrada em Jerusalém. Entrou aclamado como um descendente de Davi, como aquele que viria restituir a monarquia em Israel e livrar Jerusalém do domínio dos romanos e livrar o povo, né? Assim como Davi fez também, unificando o reino e estabelecendo a paz e assim fazendo o povo desfrutar de décadas, né? de tranquilidade e de paz. Pensavam isto e, no entanto, a conjunção das profecias, dos textos da profecia de Isaías, que nós estamos vendo nessa antífona de hoje, nos fala que o descendente de Davi, que estava prometido, não viria coberto de glória. Ao contrário. Essa é uma coisa interessante, vamos abrir um parêntese. Na noite do Natal, nós vamos escutar o Evangelho fazer uma viagem interessante. Nós vamos escutar primeiro nas calendas, né, e depois nas calendas, né, no anúncio de Natal, e depois vamos escutar no próprio Evangelho da missa da noite, escutar o Evangelho, a narração começando em Roma, falando sobre o imperador, a sede do poder do mundo de então, né, se deslocando para Jerusalém, para falar sobre Herodes, sobre, enfim, tudo o que se passava naquele tempo. É a cidade real também. Se desloca do centro do mundo para o centro da Judéia e depois para um lugar escondido, Belém, conforme a profecia, não, de Zacarias. Se o padre, a essa altura da noite, já não está confundido das ideias. Tu, Belém de Éfrata, és a pequenina entre as cidades, não? Mas de ti vai sair uma luz que iluminará os povos todos. Então, o Evangelho da noite sai de Roma para Jerusalém
ir para uma gruta, para um escondimento. Sai do lugar dos poderosos para o lugar daquele que, Senhor do céu e da terra, foi renegado, foi preterido, foi escanteado. Nasceu relegado porque não tinha lugar para eles, diz o Evangelho, na hospedaria, né? Em símbolo, né? Em sinal também da insensibilidade, da dureza dos corações dos homens. Quer dizer, o descendente de Davi que estava prometido viria pobre, humilde, escondido e sofredor, homem das dores, né? Como diz a profecia de Isaías. Reinaria não sentado num trono como num trono dos reis desse mundo, das autoridades desse mundo, mas num outro trono que ele mesmo quis para si. Né? Esse aspecto do seu reinado, inclusive, vai a modo de troça, né? de zombaria nos soldados romanos, né? Depois nos próprios judeus, que querem fazer Pilatos tirar a placa com a inscrição que tinha mandado colocar. Dizer, salve rei dos judeus, né? E tecem uma coroa de espinhos e colocam sobre a cabeça de Nosso Senhor, o vestem com um manto escarlate, né? Um manto vermelho. Ah, tu não és o rei dos judeus? Né? E colocam um caniço, né? uma vara na sua mão, em sinal assim, como se fosse um cetro de um rei. Né? E a inscrição que Pilatos coloca, né? É Jesus Nazareno, rei dos judeus. Quer dizer, Nosso Senhor escolheu um outro trono. E na conversa com Pilatos, era o evangelho da solenidade de Cristo Rei, né? Pilatos pergunta no auge do interrogatório, tu és rei? O teu povo te entregou a mim. Tu não sabes que eu tenho poder para te liberar, né? Ou para te condenar? Bom, tu não terias poder nenhum sobre mim se não te houvesse sido dado do alto. Tu perguntas por ti mesmo ou outros te disseram? Eu sou rei. Foi para isso que eu nasci e vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Quer dizer, Nosso Senhor não nega que é rei. Né? Não nega quando escuta os leprosos no Evangelho, o cego, né? Bartimeu, por exemplo, ou a multidão quando entra em Jerusalém. Nosso Senhor não nega esse título, filho de Davi. Filho de Davi, tem piedade de mim. Né? Jesus, filho de Davi, né, tem piedade e tal. Nosso Senhor não recusa esse título. Né? No entanto, vai mostrando, né, delineando qual é a verdadeira implicação dele. A junção, né, dos dois textos da profecia de Isaías. Quer dizer, o estandarte, né, porque nós escutávamos isso, a raiz de Jessé erguida como estandarte dos povos. O estandarte levantado em sinal para todas as nações, é a cruz do Senhor. Como ele mesmo declarou, é o Evangelho de São João, capítulo 12. Quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Né? Tudo isso começa já a acontecer na noite de Natal. O seu desprezo, a sua humilhação, o seu rechaço, tudo isso, né, já na noite de Natal. Um recém-nascido envolto em faixas, reclinado numa manjedoura. Né? Depois nós vamos comentar na catequese sobre o tempo do Natal como São Lucas usa os verbos aqui para falar sobre o menino envolto em faixas, deitado na manjedoura e assim por diante. Nós vamos comentar como São Lucas faz questão de utilizar os mesmos verbos que utiliza depois para falar sobre o corpo de Jesus depositado no sepulcro, quando foi descido da cruz. Os verbos são os mesmos, para dizer que tudo aquilo que na cruz se cumpriu, a modo de sofrimento, começou a acontecer naquela criança. Ele nasceu a esse mundo para dar a vida por nós homens, e para a nossa salvação desceu dos céus. Bom, essa então, né, é a nossa proclamação de hoje. Né? A raiz de Jessé, erguida como estandarte dos povos, em cuja presença os reis se calarão e a quem as nações invocarão. Essa é a nossa proclamação de hoje. E o nosso pedido, vem libertar-nos, não tardes jamais, fala, né, sobre a intervenção de Deus com um sentido de renovação, né? Porque é Deus quem entra na história dos homens para
fazer novo o que era velho, né? Por exemplo, fazer novo pela graça o que era velho por conta do pecado. É Deus quem entra na nossa história, né, para justamente livrar-nos, não, da influência dos pecados e da influência de Satanás e abrir uma via nova, né? A via da nossa vida para Deus, da nossa existência, né, para Ele, do céu aberto. Vem libertar-nos, não tarde jamais. E nós cremos não, que esse rei, cujo reino não terá fim, virá definitivamente uma segunda vez, aí sim, em glória, coberto não, do seu triunfo, para realizar plenamente o seu reino que já começou nesse mundo e que nós pedimos, né, sobre o qual pedimos que cresça, que progrida também com a nossa colaboração a cada vez que nós rezamos o Pai Nosso, quando dizemos: venha a nós o vosso reino.